No dia 4 de agosto de 2002, duas meninas de 10 anos desapareceram de suas casas em Soham. Olá pessoas, sejam mais bem-vindas a esse canal que fala sobre crimes reais, desaparecimentos, casos sem soluções. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e não sei o que você está fazendo, que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve nesse canal, deixa o like, comenta, compartilha para seus friends, para suas amizades. Enfim, recado dado, sem enrolação, sem mais delongas, chega de blá blá blá, simbora pro vídeo. Duas meninas desapareceram por 13 dias antes de seus corpos serem encontrados em uma vala perto da Rafin. Foi dito que o assassino levou as duas meninas para casa, assassinou elas e depois se livrou dos corpos. Os esforços para encontrar o corpo das garotas ou encontrá-las vivas ou mortas foi descrito como um dos mais intensos e grandes da história criminal britânica. Ian Kevin Huntley nasceu no dia 31 de janeiro de 1947. Ele era filho de pais trabalhadores, ou seja, era de uma classe média baixa, e ele viveu em Grimsby. E ele foi o primeiro filho de Kevin e Linda Huntley. Se você estiver escutando um barulhinho, uma mosquinha passando por aí, me perdoem, eu tentei matar ela. De todo jeito, eu matei duas. Mas aí tem a terceira que não quer sair nem pra reza brava. Eu abri a janela pra ver se ela saía e até agora nada. Acho que ela tá adorando ficar no meu quarto. Porque eu não sei. Deve ter alguma coisa morta que eu não sei. Dizia-se também que ele era uma criança tímida e que fazia birra para ganhar a atenção da mãe. Porém, alguns amigos também diziam que ele tinha um certo medo do seu pai, que era muito severo. Ian era portador de asma e ele sofreu momentos turbulentos na escola, já que ele era vítima de bullying. Aos 13 anos, ele se mudou de escola e logo depois, algum tempo depois, ele decidiu largar a escola, mesmo tendo notas bem razoáveis. Detalhe, ele largou a escola para ter algum emprego. Nos anos após ele ter largado a escola, Ian já aparentava ter um certo gosto, uma certa afeição, uma certa atração por crianças mais novas que ele. Em junho de 1994, Ian conheceu Claire Evans e eles se casaram logo depois. Logo depois não, né? Mas algum tempo depois, no dia 28 de janeiro de 1995. Os dois embarcaram em um relacionamento e uma convivência muito turbulenta, fazendo com que o casamento durasse apenas algumas semanas. E Claire optou por morar com o irmão mais novo de Ian, o tal de Wayne. Ian se recusou a dar o divórcio até 1999. Sendo assim, a Claire e o irmão de Ian não poderiam se casar. Após o rompimento do relacionamento deles, Ian começou a se mudar de emprego e de localidade muito frequentemente. Ian também começou a entrar em vários relacionamentos e um deles ele se relacionou com uma garota de apenas 15 anos, com quem teve uma filha em 1998. Em 2016, sua filha Samantha Bryan descobriu a verdadeira história do seu pai biológico após fazer um trabalho quando ela tinha os 14 anos. Imagina só a reação dela descobrindo que o pai dela era um assassino de duas garotas. Um inquérito feito mais tarde revelou que entre 1997 a 2001, Ian teve contato com 11 garotas, sendo elas entre idade de 11 anos e 17 anos. Em 7 de janeiro de 1998, Ian apareceu no tribunal sendo acusado de roubar a casa de seu vizinho. E em maio do mesmo ano, ele foi acusado de estrupar uma garota de 18 anos em Grimsby, a cidade onde ele viveu e nasceu. Nenhum dos dois casos foi adiante porque eu não sei, mas também o da garota, ele disse que houve sexo consensual. Ou seja, a garota aceitou fazer sexo com ele. Apenas um mês depois, ele foi acusado novamente de fazer tchê com uma mulher de apenas 18 anos também. A mulher disse que agrediu ela e ameaçou ela de morte se ela contasse pra alguém. Ian chegou a dizer sim que fez sexo com essa mulher, porém ele falou que a mulher aceitou fazer sexo com ele. É sério ainda que tem pessoas que acreditam nesse cara? Depois do histórico dele? A acusação de estupro foi retirada logo após a boate ceder algumas imagens mostrando Ian e essa mulher conversando antes do ataque. Como resultado, os rumores de abuso sexual acabou se tornando uma fofoca muito grande, onde ele estava trabalhando, e ele foi demitido, forçando ele a morar junto com a mãe.
Em julho de 1998, a polícia foi notificada que Ian estrupou uma garota de 11 anos em setembro do ano passado, ou seja, foi em setembro de 1997. E segundo a garota, ele ameaçou ela à morte, ameaçou que iria matá-la se ela contasse para a mãe. Ele nunca foi acusado desse crime, porém, em abril de 2007, ele confessou que realmente fez com ela, uma garota de 11 anos. Eu acho que se eu fosse o pai ou a mãe dessa garota, eu não ia esperar a justiça do Estado e do país. Eu ia fazer a própria justiça, porque, cara, é uma criança de 11 anos. É uma criança ainda. Ian Huntley conheceu Maxine Carr em fevereiro de 1999, quando eles estavam conversando e bebendo em uma boate. Maxine, na época, tinha apenas 22 anos e, segundo ela, ela ficou extremamente atraída pela autocerteza que ele tinha e pela forma agradável de conversar. E sim, ela aceitou a sair com Ian. E acreditem se quiser, em 4 semanas eles decidiram morar juntos. Em junho de 1999, ele propôs casamento e eles se casaram. E a relação durou até que bem, durante um bom tempo, apesar de várias turbulências no relacionamento. E em 2001, eles se mudaram para a cidade de Littleport, onde Ian aceitou o cargo de zelador em uma faculdade. Detalhe, gente, ele conseguiu um emprego apesar de seu histórico com casos criminais, sendo que já abusou pessoas de 11 a 18 anos. Se ele tivesse sido preso antes, nada disso teria acontecido. Mas, infelizmente, o mundo não é assim. E Maxine foi aprovada para ser assistente educacional em uma escola primária local. No dia 4 de agosto de 2002, Jessica Chapman foi para a casa de sua amiga Holly Wells para um churrasco. Elas jogavam no computador, brincavam entre si e elas decidiram comprar doces em uma máquina eletrônica que estava no centro esportivo de onde elas moravam. Detalhe, elas saíram sem avisar responsáveis. E o trajeto consistia em passar em frente à casa de Ian Huntley. Huntley convidou as garotas para entrar, dizendo que sua esposa Maxine estava em casa. Ele usou essa artimanha, esse truque, para convencer as garotas, visto que elas conheciam Maxine e tinham um certo afeto, tinham um certo carinho por ela. Porém, Maxine estava visitando alguns parentes longe de onde Ian ia cometer os seus crimes. Segundo Ian Huntley, ele estava na frente da casa limpando seu cachorro quando viu uma das garotas sofrendo de um sangramento nasal e ele a convidou para entrar na casa para poder ajudar. O que aconteceu dentro da casa ainda é um mistério, porque ele ainda não confessou, porém se sabe que as garotas morreram asfixiadas. Depois disso, Huntley levou os corpos das garotas, para uma vala cerca de 20 milhas depois, onde ele incendiou os corpos para evitar vestígios, para evitar provas que pudessem incriminá-lo. Às 8 horas da noite, a mãe de Holly Wells, a Nicola Wells, foi até o quarto da garota para chamar ela para se despedir dos parentes, das pessoas que estavam no churrasco. Porém, as garotas não estavam mais lá. E provavelmente a essa altura já estavam mortas. Ela e o marido revistaram a casa, as ruas próximas, as casas dos vizinhos próximos, mas nenhum sinal delas. E foi então que Nicola Wells teve a decisão de dar a péssima notícia para a casa dos Chapman. Leslie e Sharon Chapman já estavam preocupados que sua filha não havia chegado, já que eles haviam estabelecido um certo horário para que ela chegasse em casa. Após os esforços frenéticos de ambas as famílias, tanto da Holly quanto da Jessica, as garotas foram dadas como desaparecidas quando era mais ou menos 9h55 do mesmo dia. E a polícia começou a sua busca por volta da meia-noite. A busca acabou se tornando uma das mais difundidas e divulgadas da história britânica. A polícia rapidamente iniciou uma busca frenética para achar as crianças. Mais de 400 policiais foram designados em tempo integral para encontrar as crianças desaparecidas. Os oficiais fizeram uma busca frenética pelas casas dos vizinhos, pelos terrenos próximos, e isso só foi possível, só foi mais adiante, graças
aos voluntários que estavam presentes. Para ajudar ainda mais nas buscas e procuras, Nicola Wells decidiu dar uma foto que ela havia tirado algumas horas antes das garotas desaparecerem, e também uma descrição física. Vários testemunhos se apresentaram, incluindo Huntley, dizendo que haviam presenciado, que haviam visto a garota algumas horas antes delas desaparecerem. Esse caso aqui, ele vai se semelhar um tanto com o caso dos meninos emasculados, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que o assassino participou da busca das crianças. Sua casa foi revistada muitas e muitas vezes para eliminá-lo como suspeito, porém, nada foi encontrado. Mesmo assim, nada sendo encontrado na casa, ele continuava sendo um forte suspeito. E detalhe, assim como o caso dos meninos emasculados, Ian Huntley também concedeu várias entrevistas para a televisão. Seu interesse em comum e sua afeição um tanto exagerada emocionalmente, ele foi considerado um grande suspeito do crime. No dia 6 de agosto, Ian foi buscar Maxine Carr onde ela estava. Um vizinho viu eles parados atrás do carro, conversando de uma maneira um tanto quanto estranha. De acordo com a testemunha, Ian estava do lado do carro, pálido e tremendo, e Maxine estava do lado dele, chorando. 12 dias após o crime, Ian e Maxine foram interrogados pela primeira vez pela polícia. A essa altura, a polícia já colecionava um grande registro de pessoas dizendo que reconheciam Ian Huntley das entrevistas da televisão. Enquanto os dois estavam sob interrogatório, a polícia foi novamente à casa de Ian para revistá-la e também revistou vários terrenos próximos à localidade e também foi até o Sohan College, onde Ian trabalhava. Durante essa busca, vários itens foram encontrados, dados como itens de grande importância. Porém, na época, esses itens não foram divulgados a público. Hoje, se sabe que esses itens eram as camisas queimadas que Jessica e Holly estavam usando. E esses itens, essas camisas, foram encontradas dentro de uma lixeira. As fibras sobre esses itens provavam ser de Ian. Essas amostras que batiam de frente com essas fibras foram tiradas do corpo dele e das camisas que ele estava usando. Além disso, as impressões digitais de Ian foram encontradas perto da lixeira e na lixeira. O carro de Ian também foi averiguado, foi revistado pela polícia. Vestígios de poeira estavam sobre e ao redor da roda e mais tarde a polícia descobriu que essa poeira, que esses fragmentos de poeira batiam para onde foi encontrado os corpos das garotas. Faltava uma tampa no banco traseiro e também o forro do porta-malas foi substituído por um tapete caseiro. Depois de encontrar as peças de roupas queimadas no Sohan College, Ian e Maxine foram presos. Por volta do 12:30 do dia 17 de agosto, Kate Prayer, um guarda-casa de apenas 48 anos, descobriu o corpo de ambas as garotas. Os corpos foram encontrados lado a lado em uma vala de irrigação 5 metros de profundidade, perto de uma cerca onde faz um perímetro da RAF. Ambas as meninas já estavam desaparecidas durante 13 dias e quando seus corpos foram encontrados, eles já estavam em alto estágio de decomposição. Em uma tentativa de eliminar as evidências, Ian tentou queimar as garotas. Apesar da tentativa de Ian destruir as provas queimando os corpos, a polícia não teve dúvida de quem eram, que esses corpos não haviam morrido no local. O julgamento de Ian Huntley e Maxine Carr começou no Old Bailey em 5 de novembro de 2003. Ian Huntley testemunhou pela primeira vez no dia 1º de dezembro de 2003. Após Ian ter sido interrogado pelo seu conselho de defesa, Ian realmente admitiu que as garotas tinham morrido na sua casa, mas que não foi de forma intencional. De acordo com Ian, ele, Jessica e Holly entraram na casa para conter o sangramento nasal e Ian levou elas até o banheiro para tentar limpar o sangramento. A banheira já estava cheia, visto que ele estava limpando o seu cachorro naquela tarde. Ele, sem querer, se desequilibrou e derrubou Holly na banheira, e esse ato não intencional fez com que ele entrasse em desespero e congelasse. Segundo ele, Jessica testemunhou todo o acontecimento e ela começou a entrar em desespero, gritando que ele a tinha matado. E como um gesto de tentar fechar a boca da garota, ele
tapou ela, deixando ela morrer asfixiada. E quando o pânico todo diminuiu, ele percebeu que as duas garotas estavam mortas. As deliberações do júri começou no dia 13 de dezembro de 2003. O júri deliberou por cerca de 4 dias antes deles darem a decisão final, no dia 17 de dezembro de 2003. Eles devolveram um veredito majoritário culpando Ian de 2 assassinatos. O júri aceitou as alegações de Maxine, dizendo que ela não sabia dos assassinatos até que Ian contou a ela, e ela só não contou para a polícia, dizendo que ela acreditava em seu marido. Ela foi considerada inocente, porém ela teve que pagar 3 anos e meio de prisão por ela não cooperar com a justiça. Ian foi condenado à prisão perpétua com pena mínima de 40 anos. Mas então é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar e várias outras coisas. E compartilhar também para os seus friends. Mas então é isso, até semana que vem com mais um caso criminal.